Olá, meu nome é Flávia e estamos de volta com o podcast da Sêneca sobre biologia como preparação para o Enem. Hoje a gente vai falar sobre plantas. Então a gente já cobriu vírus, bactérias, fungos, as características gerais, as coisas principais, e também protistas. Hoje a gente vai falar sobre plantas e no próximo a gente fala sobre animais. Então, plantas são seres autotróficos e fotossintetizantes. A biodiversidade deste reino foi ampliada quando os organismos conquistaram o ambiente terrestre, ou seja, a origem das plantas foi na água, no meio aquático. Qual que é a importância ambiental das plantas? Elas têm um papel fundamental na manutenção da taxa de oxigênio global e também são os principais seres produtores nos ambientes terrestres, dando início à cadeia alimentar. Falando sobre a célula das plantas, tem algumas características peculiares que são: primeiro, são seres pluricelulares, então, assim como os animais, são seres pluricelulares, têm várias células, e a organização celular é feita de maneira que tem um núcleo celular, onde o material genético fica. E também tem algumas estruturas celulares exclusivas, que são o cloroplasto, o vacúolo e a parede celular formada por celulose. Ok, então perguntinha para recapitular antes da gente passar para o seguinte: qual é o principal papel das plantas na cadeia alimentar? Seria o papel de produtores, ou seja, eles são os primeiros organismos na cadeia alimentar. E quais são as três estruturas celulares que são exclusivas das plantas? São o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular com celulose. Uma coisa importante para a gente falar é que plantas não são algas, ou algas não são plantas. São dois reinos diferentes, as plantas são do reino Plantae e as algas são do reino Protista. Uma importante diferença entre eles é em relação à reprodução. Algas não formam embrião durante a reprodução e as plantas formam. E essa parte do embrião é muito importante porque ela é a maneira que a gente utiliza para dividir as plantas em vários grupos, para classificar as plantas. E há uma imensa variedade de plantas, a maioria delas faz fotossíntese e serve como produtoras na cadeia alimentar, como eu já falei. Porém, algumas plantas não são muito eficientes nesse processo e acabam precisando parasitar outras plantas. Então, para recapitular, a principal diferença entre plantas e algas é que plantas formam um embrião durante a reprodução. E quais são os 4 tipos de plantas, então, de acordo com as suas estruturas reprodutivas? Seriam as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai ter lá para frente um podcast falando sobre cada uma desses grupos, suas principais estruturas reprodutivas e formas de exemplos de cada um desses grupos. Ok. Perguntinha: por causa da fotossíntese, as plantas têm um papel fundamental na manutenção da taxa de qual gás? Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hélio ou gás hidrogênio? E a resposta correta é oxigênio. Isso porque elas fazem a fotossíntese. E, para recapitular, antes da gente terminar, quais são os 4 grupos nos quais o reino das plantas se divide de acordo com as suas estruturas reprodutivas? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Deixa eu ver, fazer mais uma pergunta antes de terminar, para lembrar quais que são as 3 características das células vegetais que as células de animais, por exemplo, não têm. São o vacúolo, a celulose na parede e também a presença dos cloroplastos. E é isso, muito obrigada. Até a próxima, quando a gente vai falar sobre os animais nos quais nós, os humanos, nos incluímos. Até já!